Salmo 145, versículo 1 ao 12 mais 1. Bons entendedores, minha palavra basta. Versículo 1 ao 12 mais 1. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei do povo lá de fora. Rei meu. Ele é teu rei? Olha que Davi fala aqui: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Você é obra das mãos de Deus? Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O que é importante aqui neste Salmo de Davi? O importante é nós entendermos uma coisa: Deus é o nosso Pai, e Ele não é Pai individualmente, mas Ele é Pai de gerações. Diga assim: Deus é Pai de gerações. Nós precisamos compreender isso. É muito importante nós entendermos esta intenção de Deus para nós hoje. Deus quer que você entenda isso. Os anos se passam, e o que acontece? As pessoas que manifestam o Evangelho, as pessoas que manifestam aquilo que Deus faz, elas manifestam individualmente. Não vemos aí as pessoas se destacando, uma pessoa única se destacando? Podemos citar o nome de grandes pessoas aqui que se destacam no Evangelho? Podemos? Temos muitas pessoas que se destacam no Evangelho, mas elas se destacam individualmente. E a intenção de Deus nunca foi levantar o indivíduo. Deus nunca chamou um homem para levantar um indivíduo. Deus, quando chama um homem, Ele quer abençoar uma nação. Ou melhor dizendo, Deus, quando chama um homem, a intenção dele é abençoar uma geração. Você tem um chamado de Deus aí? Você tem uma palavra de Deus na tua vida? Então esta mensagem é para você hoje. Então, é por isso que nós precisamos aprender isso. E para aprender isso nós precisamos voltar lá no princípio. E quando voltamos ao princípio, nós vemos Deus formando uma única pessoa. Ele forma para si um filho,
E o que Deus faz com este filho? Ele coloca a sua genética nele. A Bíblia diz que Deus forma o homem do barro, e depois que o homem perfeitamente está feito, porque nós somos perfeitos, porque foi o nosso Deus que nos fez. Você pode estar na tua condição imperfeita, mas você é perfeito, foi o teu pai que te fez. Alguém está entendendo aqui? E Deus forma aquele homem perfeito, e o que diz a Bíblia? Ele sopra a sua essência, a sua genética entra naquele homem, e aquele homem se torna um ser vivente. O que Deus cria ali, um indivíduo, mas não era somente um indivíduo, era um filho com a sua genética. Então a primeira coisa que o homem recebe de Deus, após isso, após ser formado, é uma instrução, que se perdeu quando o homem pecou. Ele diz para o homem: reine sobre todas as coisas. Alguém está entendendo aqui? Reine sobre todas as coisas. Para quem Deus diz isso? Para o homem que Ele formou e que Ele colocou a sua genética. E Ele diz: reine sobre todas as coisas. Ou seja, o que Deus diz para ele: você é meu filho, e você foi posto aqui na terra para estabelecer o meu reino. Deus diz para ele: multiplique aquilo que você é, e encha toda a terra. Encha toda a terra. Dentro do homem ali formado, havia perfeição, havia um espírito de filho. Havia, por que havia? Antes de eu responder por que havia, eu te pergunto: por que Deus, querendo abençoar uma geração, Ele forma somente um homem, e Ele não forma muitos homens? Porque Ele coloca um fardo sobre este homem, de estabelecer gerações, para que se manifestasse a essência de Deus. Na tua casa, Deus levanta uma única pessoa, mas é função desta pessoa se derramar sobre as outras. O fardo está sobre o sacerdote do lar, que deve se derramar sobre os demais da sua casa e estabelecer o reino de Deus sobre eles. Então sobre este homem estava o fardo de estabelecer gerações, para que se manifestasse a essência do Pai. O Pai, Ele não tinha a intenção de criar todas as coisas na terra, mas sim de estabelecer um filho que tivesse a legalidade de reproduzir a essência de quem é o Pai. Agora, vamos viajar na história conosco, ou comigo. Vamos viajar na história? Pega seu jato supersônico aí. Pega o seu passaporte celestial. Se ainda você não tem o natural, corra fazer. Porque onde há prosperidade vai começar a acontecer coisas. Gente, vocês não estão acreditando. Nós vamos começar a estabelecer igrejas por este mundo. Quem quer ser enviado aqui? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui hoje. Então, o Pai, Ele não tinha a intenção de estabelecer tudo na terra. E Ele deixa essa função para quem? Para aquele que Ele levantou aqui. Deus criou o avião? Criou ou não criou? Gente, um dia eu estava dentro do avião e fiquei imaginando assim, a cabeça do cara que criou isso. Um monte de ferro, gente, com
com uma carga tremenda lá em cima, fora, né? A carga de pessoas, mais um monte de bagagem no bagageiro. E aquilo estava lá em cima voando como um pássaro. Será que isso foi fruto de um homem natural? De forma alguma. Não é? Se vocês forem ver, a maioria das coisas que hoje facilitam, podemos dizer assim, a nossa vida, elas foram criadas quando? Estou brigando com a minha cinta aqui. Elas foram criadas quando? Ela quer me incomodar. Quando foram criadas todas essas coisas, ou a maioria das coisas, podemos dizer assim, que facilitam a nossa vida? Não faz muito tempo não, gente. É por volta de 1800 para cá. Quem estuda aí sabe. Quando foi criado o telefone, a lâmpada, a eletricidade, o motor a propulsão, tudo 1800 para cá. Olha o avanço da tecnologia. O primeiro computador que foi feito, essa igreja não cabia, a máquina toda. Hoje nós carregamos no bolso. E olha que essa coisinha aqui faz... Estou vendo até que o pessoal está ofertando aqui. Então, Deus cria o homem e coloca no homem a capacidade de criar. Por quê? Porque nós somos a essência do nosso Pai. E não é só isso. Não foi só maquinário, coisas... Mas a inteligência... Quem criou a primeira linguagem? Quem que criou o alfabeto? Quem ensinou as pessoas a se comunicarem uns com os outros? Deus não estabeleceu as falas. Na verdade, ele veio aqui e confundiu. Foi ou não foi? Ele confundiu. Quando o homem quis se achar que era mais que Deus, Deus vem e confunde. E hoje nós temos que gastar dinheiro para aprender a falar uma língua de um outro país. Mas antes todo mundo se comunicava igualmente. E eu garanto para você uma coisa: nós sabemos nos comunicar, mesmo não sabendo a linguagem. Nós sabemos nos comunicar. Já fui algumas vezes para os Estados Unidos. A primeira vez que eu fui apavorado. Eu fui apavorado, porque eu disse, se eu precisar conversar com alguém, pedir alguma coisa, solicitar algo, como eu faço? A primeira barreira já foi na entrada, porque vieram me entrevistar, querendo saber o que eu ia fazer lá. Sem saber, eu respondi. Tanto é que entrei lá, já entrei mais de 20 vezes. E não falo inglês. Mas a gente se comunica. A gente dá o nosso jeitinho. Porque isso já está dentro de nós. É uma essência que está dentro de nós. Deus colocou a capacidade de nós nos reinventarmos. Deus colocou a capacidade de nós fazermos coisas que muitas vezes são impossíveis. Uma criança quando nasce, ela nasce entendendo tudo? Nem falar ela fala. Mas não passa muito tempo, ela já sabe se comunicar. E daqui a pouco ela já está se comunicando muito bem com as pessoas. Eu lembro um dia que eu levei o Júlio, com 2 anos, era neném de colo ainda, já falava quase tudo, para não dizer tudo, né? Porque ele falava muito, fala até hoje, né? E eu levei ele no meu inglês, aliás foi no meu serviço, e levou ele, e eu fui numa amiga minha, a gente estava conversando, e de repente um avião passou lá fora, e ela saiu, nós saímos lá para olhar o avião, ela disse, ouve avião. Ele, tia, avião. Corrigiu ela ficou com vergonha. Veja, hoje as crianças pegam essa coisinha aqui, ó. Estou precisando de um novo. Quem se propõe aí vai ser abençoado. O que acontece? As crianças pegam isso aqui e dominam. Esses dias eu estava fazendo um negócio aqui, escrevi um texto e errei. A minha neta disse assim, não vou, dá para consertar. O senhor não sabia disso?
as crianças de hoje, e principalmente as crianças do reino, elas vão começar a dominar precocemente todas as coisas. Os que os pais não fizeram, para eles vai ser facinho. Você não está acreditando. Não pense que o teu filho é pouca coisa, não. Não pense. Ele tem a genética de Deus que está em você, só que está aperfeiçoada. Então o pai não tinha a intenção de criar todas as coisas. Agora tem o seguinte: a religião, os religiosos, eles sempre vão dizer algo, que é Deus que tem que fazer as coisas. E nós muitas vezes somos religiosos nisso, porque nós ficamos dizendo: Deus, vai lá no hospital e cura aquela pessoa lá. Mas a Bíblia diz que orarão pelos enfermos, colocarão as mãos sobre eles e eles serão curados. Deus vai descer do céu aqui, gente, para ir lá no hospital colocar a mão sobre as pessoas? Vai? Deus não tem tempo para isso. Ou melhor dizendo, Deus já colocou tudo em nós. Está em você aí. O poder está em você. Então os religiosos sempre vão dizer que Deus tem que fazer algo. Mas o Pai, Ele sempre vai dizer: deixe os filhos fazerem. Deixe que os filhos façam o que devem fazer. É seu dever fazer. É meu dever fazer. Somos nós que temos que manifestar o reino de Deus aqui na terra. Jesus desceu como Deus, mas se tornou homem para mostrar para nós como era para ser feito. E nós queremos ficar sentado no banco esperando que Deus faça algo. Deus não vai fazer, não. É você que tem que fazer. Deus deixou para você. Não é intenção dele fazer nada. O sistema nos ensina a esperar que Deus faça algo. E as pessoas ficam confortavelmente na poltrona, esperando que Deus faça. As pessoas hoje não têm tempo para Deus. Olha quanto, né? Pessoas que poderiam estar aqui hoje e não estão, porque não tem tempo para Deus. Elas não têm mais tempo para Deus, mas eu te garanto que elas estão esperando Deus fazer algo por elas. Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Deus não vai prosperar a tua vida se você não meter a tua mão no bolso e fazer aquilo que você deve fazer. Não tem forma de Deus prosperar isso. Deus não vai curar ninguém se você não for lá e colocar tuas mãos sobre a vida da pessoa e declarar a cura. Ele não vai fazer. Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Nós temos que entender qual é a nossa identidade em Deus. Eu li ontem um testemunho, sexta-feira, o testemunho de uma moça, que ela, crente fervorosa, e ela estava atarefada fazendo a obra de Deus, quando chegou a notícia que o pai dela estava moribundo no hospital para morrer. Ela chega no hospital, o pai dela está na UTI, nas últimas, o médico diz assim: não adianta mais, ele está nas últimas, é a última hora dele. Ela disse assim: não é não. Eu sei quem eu sou, eu vou entrar e vou orar pelo meu pai e ele vai ser curado. Ela tinha identidade de filha. E ela entrou naquele hospital, naquela UTI, declarou cura sobre o seu pai, e em um mês ele estava em casa com ela. Nós ouvimos aqui a Débora contando da amiga dela, que tinha um problema na coluna, há muito tempo já, né? Um problema muito sério. E ela vai na igreja e escuta uma palavra como essa, talvez. Ela recebeu só uma porção da palavra, mas ela entendeu que ela tinha que declarar a cura sobre ela, que ela tinha essa autoridade. E ela começou a declarar, e o que aconteceu? Ela foi curada. Por que você está lutando com esse problema há anos? Tome autoridade. Tome autoridade sobre o teu filho, tome autoridade sobre o teu marido, tome autoridade sobre a tua esposa, tome autoridade sobre a sua casa, tome autoridade sobre o seu trabalho, sobre o seu salário, sobre a tua empresa, e comece a declarar aquilo que você quer que aconteça. Agora, se você não quer nada, fique calado, fique de boca fechada.
Então o sistema sempre nos ensinou a esperar em Deus. Mas quando nós entramos no projeto de Deus, a atmosfera, a terra onde nós estamos, ela tem que começar a produzir. Aonde eu entro, a terra tem que começar a produzir para mim. Aonde eu vou, a terra tem que começar a produzir. Se eu chego num emprego novo, este emprego vai começar a produzir para mim. Se eu abro uma empresa, em breve eu vou dominar o território. Nós abrimos várias empresas. Eu já fui padeiro, eu já fui sorveteiro. Não vendia, eu fabricava. Eu fabricava o pão, fabricava as coisas de uma padaria. E nós sempre tivemos uma cabeça de Deus, né? Algo de Deus sobre a nossa vida. E nós sempre declaramos: aquilo que nós produzirmos, não importa o preço, as pessoas vão entrar e vão comprar. Sabe o que acontecia quando nós abríamos a panificadora ou a sorveteria? As pessoas chegavam com uma nota de R$50. Com chuva vendia. A pastora quer pregar já. Ela está de folga hoje. A pessoa chegava com uma nota de 100. Ela não vinha comprar o pão. Ela veio para gastar os R$100. Porque eu sou filho. Ninguém está entendendo aqui. Eu sou filho. As pessoas vinham para gastar os R$100. E elas começavam a me dar isso, me dar aquilo. Quanto tem aí ainda? Tem mais 30. Então me dá aquele outro. Enquanto não fechasse o 100, ela não ia embora. E às vezes até nós dávamos descontinho para ela. Mas não precisava agradar. Porque a essência de Deus em nós atraía. Atraía, gente. Nós fazíamos sonho todo sábado, não tinha como fazer na semana. Fazíamos todo sábado, só que chegava no sábado, era só fazer, já estava tudo vendido. O que está acontecendo? Quando você entra no projeto, a terra, a atmosfera da terra, ela tem que reproduzir para você. Tudo é feito para que você possa produzir, reproduzir. Deus, quando Deus dá algo para alguém, Ele não dá pouca coisa. Deus não é um Deus de limite. Deus não é um Deus de limite. Aquilo que Deus deu para Abraão, era impossível dele fazer tudo que Deus tinha entregue para ele. Foram gerações e gerações e estão acontecendo até os dias de hoje. A Bíblia não diz que nós somos filhos de Abraão? Somos filhos de Abraão ou não? A bênção que Deus derramou sobre a vida de Abraão está em nós até hoje. Abraão andava no deserto, o deserto florescia. As coisas não estão florescendo lá na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa. Comece a andar por lá, comece a declarar, porque vai ter que começar a produzir. Vai ter, não tem outro jeito, vai ter que começar a produzir. Deus, Ele não levanta indivíduos, Ele levanta gerações. Estamos nós acostumados a acreditar que tudo que Deus diz é somente para uma pessoa. Eu falo isso sempre, né? Uma coisa que eu sempre falo. Que quando alguém está recebendo uma palavra de Deus aqui, eu fico, eu presto mais atenção do que a pessoa, porque eu sei que aquilo que Deus derrama sobre alguém, não fica só sobre ele, e fica na atmosfera. Se alguém é curado numa igreja, nós já vimos isso acontecer, as pessoas são curadas. Um dia apareceu dinheiro na minha conta corrente, pessoas até hoje estão recebendo, todas as vezes que eu falo sobre isso. Alguém recebeu aí? Estou ficando sem voz. Então nós estamos acostumados a acreditar que tudo que Deus diz é apenas para uma pessoa. Nós precisamos quebrar esta mentalidade.
Aquilo que Deus entregou para você, não é só para você, vai atingir as tuas gerações. Vai atingir as suas gerações. Você não está entendendo, gente? Você não está entendendo. A coisa é tão grande, é tão grande, é tão grande, que não vai ficar só para você não. Vai alcançar a tua terceira, quarta, quinta e sei lá quantas gerações. Veja, olhe para o mundo. Não existe aquelas famílias abastadas que vai passando de pai para filho, vai passando de pai para filho, enquanto alguém está entendendo, vai passando. Aí chega um abestado lá que acha que aquilo vai acabar e começa a gastar. Não cuida daquilo que está na geração dele, e ele quebra com aquela corrente. Quantas empresas nós olhamos hoje, né? As pessoas antigamente sabem do que eu estou falando. Quantas empresas poderosas que hoje não existem mais. Por quê? Porque alguém quebrou esta corrente, alguém não acreditou, alguém achou que ia acabar. Aquilo que Deus entregar nas tuas mãos não vai acabar em você, não vai se esgotar em você, vai alcançar as tuas gerações. Você está esperando que Deus te dê um carro? Deus, quando Ele for dar, Ele não vai dar um carro não, Ele vai dar uma... Se não der uma fábrica de carro, Ele vai dar uma agência de vender carro. Porque Ele vai entregar algo grande, aonde as tuas gerações vão comer daquilo que Deus está te entregando. Você é filho ou não é filho? Então a essência do Pai está em você. A essência do Pai está em você. Quebra essa mentalidade de indivíduo. Eu declaro hoje que se quebra esta mentalidade de indivíduo na tua vida e começa uma individualidade de gerações. Agora, onde começam todas as coisas? Começa em alguém que crê. Alguém está crendo aqui? Alguém está crendo aqui? Hein? Gente, quando nós quisemos começar uma igreja, a nossa intenção nunca foi começar uma igreja. Nós queríamos fazer um estudo bíblico na sala da nossa casa. Na terceira semana nós estávamos com 80 pessoas. Porque aquilo que Deus tem não é pequeno, é grande. É grande. É grande. Diga, é grande. Então, para se cumprir todas as coisas, tem que começar por nós mesmos. Diga aí para o teu irmão, vai começar por mim. Agora fala quem acreditou aí. Mais uns 10 aí acreditaram. Vai começar por você, creia. Veja uma coisa interessante no salmo que Davi escreve aqui. Davi, nesse salmo, ele começa adorando. Que adoração tremenda, não? Vocês prestaram atenção? Ou só leram? Porque há uma diferença de ler e prestar atenção. De ler e colocar para dentro aquilo que estamos lendo. Você prestou atenção nesta adoração de Davi? Que adoração tremenda. Sabe por que ele adorou desse jeito? Sabe por que Davi adorou desse jeito? Porque ele sabia que ele ia ser um modelo para muitas gerações. Está sendo um modelo para você hoje? Está sendo um modelo para você hoje? Está ou não está? Com certeza. Ele sabia que futuras gerações iriam aprender com ele a adorar a Deus. As pessoas hoje não querem adorar a Deus. Elas chegam só na metade do culto. Só querem a palavra, só querem a bênção. Mas o culto primeiro é para Deus, aí depois é para nós. Então é importante que nós comecemos a tomar posse daquilo que Deus tem para nós, mas tomar posse da maneira certa. Meu Jesus, tem mais água aí? Estou derretendo.
Tem aí no restinho. Então, nós temos que tomar a decisão certa hoje. É hoje, não é amanhã não. É hoje. Para que isso? Porque Deus vai nos levantar como modelo. Alguém acreditou? Deus vai te levantar como modelo. Agora eu te pergunto, hoje, que tipo de modelo você está sendo para as tuas gerações? Deus ensina, mas também corrige. E como corrige? Que tipo de modelo nós hoje estamos sendo para as pessoas que estão ao nosso lado? Que tipo de modelo nós estamos sendo para os nossos filhos, para os nossos parentes? Nós, quando começamos, eu com a pastora, era só nós dois crentes. Hoje nós temos mais de 11 pastores na família. Só de pessoas que foram levantadas pelo nosso ministério. Está o Paraná aí, e muitos aí pelo Brasil, que foram levantados pelo nosso ministério. Nós temos um filho nosso, inclusive, nos Estados Unidos. Ficou pouquinho tempo com a gente, mas está lá, o Evaldinho. Então, nós temos que entender uma coisa. Por meio das nossas ações, gerações serão levantadas. Por causa do seu modelo, gerações da tua família vão dizer assim: este era o meu avô, este era meu bisavô, este era meu tataravô. Porque nós temos que ser modelo. Eu corto o cabelo com um menino, toda vez que eu vou lá, ele ainda não está firme na igreja, apesar de ele falar que está firme, não está muito ainda. Mas ele sempre fala para mim: o meu avô, ele enche a boca. O meu avô. Será que você vai ser o avô? Será que você vai ser o pai? Então é importante nós tomarmos a decisão certa para poder ser um modelo certo. E qual vai ser esse modelo? Deus, Ele não te levanta para ser ovelha de igreja. Deus não levanta ovelhas. A ovelha é para ser cuidada, não é para ser levantada. Deus não levanta servos. O servo é para ser mandado. Mas Deus levanta filhos para reinarem. Para reinarem. E reinar quem? As suas gerações. Para quê? Para que as nossas gerações sigam os nossos passos. Veja, nos países que há o rei, há eleição para se eleger o próximo rei. Quando o primeiro rei morre, quem assume? Sua geração. Vocês não estão entendendo? Vocês não estão entendendo? As gerações que assumem. Abraão, ele foi instruído a deixar a sua terra, a deixar a sua família, a deixar a sua comodidade. Por que isso? Porque quando nós estamos na presença do papai e da mamãe, nós até falamos mole. Ai papai, ai mamãe. Ou seja, nós nos sentimos seguros. E nós não nos preocupamos com as coisas, porque o pai vai prover, a mãe vai prover, o pai não vai deixar faltar nada. Não tem problema, se eu passar dificuldade, meu pai vai me acudir. Deus queria estabelecer um modelo. Arranca Abraão do seio da sua família e diz: larga todo mundo, larga pai, mãe, família, larga tudo. Claro que ele foi um pouquinho teimoso, né? Levou um para roubar a sua bênção. Mas ele leva. Por que isso?
Deus queria tirar Abraão do seu comodismo. Porque Abraão, quando ele foi chamado por Deus, ele se chamava Abrão. Mas quando Deus o levanta, Deus muda até o seu nome. E Deus diz para ele: a partir de hoje você vai chamar Abraão. Qual é o significado da palavra Abraão? Pai de nações, pai de gerações, pai de muitos filhos. Acontece que Abraão era estéril, aliás, sua esposa era estéril, ele não tinha filhos, mas Deus manda chamar ele desse jeito. Sabe o que acontece aqui? Às vezes você pode dizer assim: Deus está me chamando e eu não sou nada. Ele não está te chamando porque você não é nada, não. Ele está te chamando porque Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Você pode dizer assim: Deus está me chamando, eu não estou preparado. Deus te conhece, foi Ele que te formou. Por que você está parado aí e não está fazendo a vontade de Deus? Se Deus te chama, se você tem o chamado de Deus, não espere, se levante. Deus já colocou tudo dentro de você. Deus já te fez desse jeito. Ele não vai te fazer de novo, Ele já te fez. Então Abraão sai do comodismo e é chamado pai de gerações. O que acontece aqui? Quais foram os passos que Abraão seguiu? Primeira coisa, a direção. Deus direcionou ele, diz: sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te dar. Mas Deus não dá o endereço. Tem gente aqui que é chamado, pessoas que são chamadas por Deus, querem saber aonde que elas vão parar. Mas aonde que é para mim ir? Que horas é para mim ir? Quando é para mim ir? De que forma eu vou? Quem vai pagar a minha passagem? É Deus que vai te levar, filho. Você não entendeu isso ainda? É Deus que vai te levar. Deus leva Abraão. Ele conduz Abraão. Abraão não perguntou para onde ele ia. Ele simplesmente obedeceu e seguiu a direção que Deus lhe deu. Então a primeira coisa que nós precisamos obedecer e seguir a direção. Não é para sair pingando de igreja em igreja. Hoje eu vou no culto lá, amanhã eu vou naquele culto acolá, eu vou naquele outro acolá, porque Deus tem que falar comigo. Deus já falou com você, filho. Entenda isso, Deus já falou com você. Siga a direção dele. Se Ele te colocou aqui, é aqui que Ele vai começar a te usar. Se amanhã ou depois Ele decidir te usar em outro lugar, é aqui que Ele vai começar a te usar. E quando você for para outro lugar, você vai abençoado, você vai para multiplicar e não para levar a maldição para o lugar que você está indo. Porque quem sai sem ordem, sem direção, sem obediência, sai para ser maldito, sai para amaldiçoar e ser amaldiçoado. Eita! Sabia que se você não é dizimista, até a oferta que você dá para alguém, você está entregando maldição na vida dela? Você está declarando que ela vai continuar sendo pedinte. Sei lá, não estava aqui escrito isso. Ai, meu Deus. Direção e obediência nos leva aonde? A glória do Pai. Qual glória? Qual glória? A que Ele nos prometeu. O que Jesus disse que ia entregar para nós? A glória que Ele recebeu do Pai. Direção e obediência nos levam à glória que o Pai prometeu. Então quando um filho se atreve a acreditar e a declarar, sabe o que acontece? O céu se une à terra e as coisas começam a produzir, a acontecer. Por que alguns entendem e outros não? E sabe que tem gente que não entende e está fazendo isso? Porque ele não entende, mas ele está obedecendo. Ele está fazendo as coisas que está sendo mandado para ele. E as coisas estão acontecendo. Imagine quando ele começar a entender. Ninguém vai segurar ele, não. Então, o Pai não nos chamou para permanecermos na nossa condição humana.
Deus não te chamou, Deus, o nosso Pai, não te chamou para você permanecer na condição a qual você está hoje. Deus não te chamou para você permanecer na condição em que você está hoje. Eu declaro que enquanto você esperar, ou melhor dizendo, eu vou reformular isso. Alguém tem que entender isso. Meu Deus. Quanto menos você esperar, aquilo que Deus falou para você vai se manifestar. Deus já falou com você? Vai ter um momento que você nem está esperando, nem está aguardando. Quando você vê, está na tua frente. E vai ser em pouco tempo isso. Eu creio. Não quer? Eu quero. Não quer? Eu quero. O Pai não te chamou para você ficar onde você está. Não te chamou para você permanecer nessa condição. Essa condição que você está é humana. Deus quer te levar para cima. Meu Deus. Este salmo, ele foi um dos últimos, ou um dos últimos que Davi escreveu. Agora interessante aqui, quem que revelou o reino? Quem revelou o reino? Jesus. Quando o reino foi revelado? No Novo Testamento. Mas se prestaram atenção nesse salmo, Davi escreve esse salmo, e a linguagem deste salmo é a linguagem do reino. Perceberam isso? É a linguagem do reino. Por que Davi fala da linguagem do reino? Ou fala numa linguagem de reino, sendo que o reino foi manifestado lá na frente? Por que ele escreve o salmo e escreve esse salmo na linguagem do reino? Ou na linguagem de reino? Só simplesmente pelo fato de que Davi era rei. E ele andava com reis. Então, nunca espere que alguém fale de reino se ele anda com plebeu. Quer falar na linguagem do reino? Comece a andar com os reis. Comece a andar com os reis. Quer falar na linguagem do reino? Comece a andar com os reis. Davi fala na linguagem do reino por quê? Porque ele estava dentro do palácio. Ele era rei. E ele andava com os reis. Ele se relacionava com os reis. Ele se relacionava com a genética de rei. Qual é a genética que você está se relacionando? Quem está perto de você? Qual é a pessoa que está perto de você que pode te levar para cima? Quando eu me converti, eu tinha vários amigos como eu. E eu entendi algo em mim que eu sentia aquele desejo enorme de levar para os meus amigos. E eu cheguei para o meu pastor e disse: pastor, me abençoa, que eu vou pregar para os meus amigos, vou trazer eles para a igreja. O pastor disse: não vai não. Não vai não. Quando chegar o teu tempo eu te aviso. Agora não é tempo de você andar com eles mais. Você tem que andar com os filhos. Aprender a ser filho. Aprender a pertencer a Deus. Aprender a ser de Deus. Quando você chegar nessa condição, aí você pode levar algo para eles. Ao contrário, eles vão te puxar para baixo. Foi muito sábio, meu pastor. E ele não entendia de reino. Ele não entendia essa palavra que eu estou te entregando hoje. Você está recebendo um pão do céu. Então, porque Davi era rei,
É que ele escreveu esse salmo nesta linguagem de reino. Então nós não podemos esperar que alguém fale de reino se a sua mentalidade, a sua condição for de um servo, for de uma ovelha. E quantos ovelhas e servos estão em cima do altar ensinando o povo a ser o quê? A ser ovelha, a ser servo. A ovelha é teimosa, o servo faz as coisas obrigado. Agora o filho faz porque ama o pai. O filho faz porque ama o pai. Então ele diz ali, falarão, no versículo 11, falarão da glória do teu reino. Davi conhecia esta linguagem, por quê? Porque era a linguagem do palácio. Lá se falava de coisas grandes. No palácio não se tratava de pequenas probleminhas. O chão está sujo. Não, né? Não tinha isso. Tinha alguém que ia cuidar do chão para limpar. O rei não falava sobre isso. O rei falava sobre o quê? Sobre conquistas, sobre territórios, sobre gerações. Quando ele falava com o povo, ele dizia assim: eu vou abençoar o povo. Davi era um rei bom, o povo era próspero, porque tinha um rei que entendia isso, que abençoava. Então era a linguagem do reino. Então falarão da glória do teu reino. Quem falará isso? Os filhos. Agora eu te pergunto, o que você está falando? Qual é a tua linguagem lá fora? Qual é a tua linguagem lá no teu trabalho? Antes de eu receber esta mensagem do reino, eu entendi algo. Chegava os contra-cheques para nós, chegava no papelzinho, né? Eu já fui milionário, gente. Eu já ganhei 2.839.000 e não sei quantos cruzados. Fui milionário. Tenho a prova lá na minha gaveta, lá em cima no escritório. Mas o que acontecia com as pessoas? Recebia o contra-cheque, chegava uns 10 dias antes do salário. As pessoas diziam assim: chegou, tem um papel ali, não vou arrancar. Chegou o atestado de pobreza. Eu às vezes nem pegava. Eu dizia: põe na minha mesa. E eu não abria, porque eu não estava recebendo o atestado de pobreza. Eu estava recebendo a minha provisão por mês. Naquele tempo eu não entendia de abundância, né? Hoje eu recebo abundantemente. Hoje eu recebo abundantemente. Quem quer receber abundantemente aí? Sabe, abundantemente não é que a minha conta corrente está cheia de dinheiro, não. Não está, não. Não está, não. Mas eu já pisei em lugar que o meu dinheiro nunca poderia me levar lá. Só para Israel fui 3 vezes. Nunca que o meu dinheiro ia me levar lá. Ainda mais levar a família, né? Volta e meia nós estamos indo e levando um filho. Vocês não estão entendendo. O que você está falando? Qual é o ambiente que você está se movendo? É um ambiente de dívidas? É um ambiente de lutas? É um ambiente de dificuldade? Ou é um ambiente onde as coisas não estão muito bem, não, mas você está declarando: está caindo por terra, em nome de Jesus. Isso aqui amanhã vai ser testemunho. Amanhã vai ser testemunho. Essa luta aqui vai ser testemunho. Sabe, quando você recebe uma luta grande, é porque algo que vai acontecer vai ser grande. Aqui não estão acreditando. Deixa eu ir para lá. Vou mudar o território aqui. Quando você receber uma luta grande, entenda isso: a vitória vai ser maior, porque vai ser um trampolim para você ir para cima. Você ficou no banco, você devia pular. Eu estou me esforçando, porque não é a minha natureza é isso. Minha natureza era ficar aqui. Irmãos, tudo bem? Deus te ama. Deus te usa. Ei,
Jesus. Deus muda destino. O teu destino não é para onde você está indo, não. Deus vai mudar o teu destino. Deus vai te direcionar. Deus vai te levar, nem que seja para o deserto, mas o deserto vai florescer. O que você está falando? Qual o ambiente que você está se movendo? Veja a ordem de Deus para o primeiro homem. A ordem no princípio foi: vai e reine sobre todas as coisas. Vai e reine. Vai, estabeleça o reino. Vai e domine. A ordem do princípio era: vai e governe. Adão, governe. Adão, domine. Isso era desde o princípio, não é hoje não. É algo que era para ser desde o princípio, não é para hoje não. E o que Adão devia governar? O que Adão devia dominar? Todas as coisas. Por que a luta está te derrubando ainda? Por que o pecado está fazendo você tropeçar ainda? Por que a dificuldade está te enfrentando ainda? Vai e domine. Vai e reine. Estabeleça o reinado. Você foi levantado para isso. Agora o grande problema nosso, sabe o que é? É esse aqui. Aquele que nunca esteve com reis, ele não pode falar de reino. Quem nunca andou com rei não pode falar de reino. Sabe o que acontece? Há muitas pessoas hoje, muitas igrejas. Se você for pegar a internet, for pegar no YouTube as pregações das igrejas, elas falam de reino. Elas falam de reino, não falam de reino? Falam de reino. Eu vejo as campanhas, tem lá: o rei vai reinar, vamos dominar, 40 dias para Deus reinar, 40 dias para dominar. Mas não acontece, porque elas estão falando de algo que elas não vivem, que elas não entendem, que elas não tiveram contato, que elas não conviveram. Então as pessoas, elas até falam de reino, mas elas não sabem do que estão falando. Elas não entendem qual é o poder do governo que está no reino. Porque quando um reino chega, no passado, quando um rei dominava um lugar, o que acontecia com este lugar? Mudava-se tudo. Ele chegava a fazer, sabe o quê? Tirar o povo daquele lugar e mandar para outro lugar. E daí trazia um povo para se estabelecer naquele lugar. Um povo que pertencia ao seu reino. Então onde um reino chega, as coisas mudam. Eu declaro que o reino de Deus vai chegar na tua vida. Eu declaro que o reino de Deus vai chegar na tua casa. Eu declaro que o reino de Deus vai chegar na tua empresa. Eu declaro que o reino de Deus vai chegar no teu salário. Ei, alguém tem que acreditar. E existe muitas pessoas que falam que o reino de Deus está nos céus. O teu reino está nos céus. Gente, o que Jesus veio fazer na terra? Trazer o reino. Porque quando um rei chega num lugar, ele estabelece o seu reino. Jesus chegou na terra. O reino está estabelecido. O reino está estabelecido. Você é súdito do reinado de Jesus. Você é súdito do reinado de Jesus. Você governa porque o teu rei
estabelecer um reinado aqui na terra. E sabe o que ele fez? Ele voltou para o reino dos céus, para o reino que era dele. Mas o reino ele deixou aqui. E ele nos deu uma procuração. E ele diz: em meu nome vocês farão proezas. Em meu nome vocês farão proezas. Em meu nome vocês farão proezas. Agora não queira você dizer assim: Caixa, agora eu domino você e você vai virar ouro agora. Nem brilhou. Alguém viu brilhar em alguma coisa? Não vai ser de imediato. Porque também nós podemos dizer que entendemos, mas ainda nós não trouxemos o conhecimento para dentro. Agora quando nós trouxermos o conhecimento para dentro, quando nós vivermos o nosso processo, quando nós estivermos caminhando num ambiente de reino, passamos pelo processo. Sabe o que a minha Bíblia diz? Que eu não preciso correr lá no profeta para pedir onde está a minha bênção, porque a Bíblia já declarou onde está a minha bênção. Eu vou cansar minha bênção. Vem bênção, vem bênção, vem bênção, vem bênção. Ei, vem bênção, vem bênção. Ei, a bênção está chegando. Ei, Jesus. O reino de Deus não está nos céus, ele foi estabelecido aqui na terra. Jesus já trouxe o reino a esta terra. E a Bíblia diz mais de Jesus. Diz que depois que ele estabeleceu o reino aqui, ele foi e se assentou ao lado do Pai. Cadê um lugar para sentar? Jesus se assentou ao lado do Pai. Aqui. Jesus está sentado lá. E sabe o que ele diz? Gilberto, vem, senta do meu lado. Pastora Ingle, senta aqui do meu lado. Ei, está acabando o tempo, não vou poder falar o teu nome. Você tem que acreditar pela fé. Jesus se assentou no lugar celestial e ele disse: vem e assenta-se comigo. Qual que tem que ser a nossa posição? Assentado com Cristo. Aonde que Cristo está sentado? No reino. As pessoas falam que Jesus está sentado no lugar de descanso. Não, ele está sentado no reino. E quando ele te convida, ele não te convida para descansar lá no céu, não. Lá não é spa, lá não é hotel de temporada, não. Lá é algo estabelecido eternamente. Lá é um reinado. Ele está sentado no trono e ele diz: vem e se assenta comigo. Ei! No projeto de Deus, a natureza estava sob o domínio do Filho do Homem. Estava sob o domínio do homem. A Bíblia não fala que a natureza geme pela manifestação dos filhos? As pessoas não entendiam isso. Nem os discípulos entendiam isso. Quando eles estavam no barquinho lá, e o barquinho quis virar, eles correram atrás de Jesus. E Jesus vem e repreende o vento. E ele vira para eles e diz o quê? Homens de pouca fé. Sabe o que ele podia estar dizendo ali? Homens que lhes falta entendimento. Não precisava me incomodar. Vocês têm domínio. Vocês têm domínio. Vocês têm domínio. Lá em Miami, as pessoas estão entendendo isso. Os furacão vêm para arrebentar com tudo lá. E os pastores e os filhos de Deus que sabem a sua posição, saem lá e começam a declarar: vai desviar, vai desviar, vai desviar, vai desviar. E daqui a pouco alguém diz: não sei como, desviou, passou longe, diminuiu, não perdeu a força, não aconteceu. Você está sobre uma tempestade, tome domínio, tome domínio, tome domínio.
Não seja mais ignorante. Comece a usar aquilo que Deus te deu. Os homens ali no barco, eles acharam que iam morrer. Mas Jesus, Ele vem e libera uma palavra. Jesus liberou a palavra. Estou acabando, pastor. Jesus liberou a palavra. Meu Deus, tem muita coisa ainda. Meu Deus, tem muita coisa ainda. O que você necessita? Qual é a tua necessidade hoje? Você pode me dizer assim: a minha necessidade é uma doença. A minha necessidade é um carro. A minha necessidade hoje é um emprego. A minha necessidade hoje é uma libertação. Mas eu vou te dizer que essa não é a tua necessidade hoje. A tua necessidade hoje é a bênção de um pai. O que você precisa hoje é da bênção de um pai. Quem é Deus? É teu pai. Deus é teu pai. Deixe que Ele libere a palavra. Permita que Ele libere a palavra sobre você. Permita que Ele estabeleça sobre a sua vida o seu propósito. Deixe que Ele declare. E Ele vai mudar o teu destino. Não tome as coisas por força. Não haja no teu braço, porque quando agimos no nosso braço, nós podemos até crescer, conquistar grandes coisas, mas sempre nós vamos ter que estar se esforçando para segurar. Sempre vamos estar se esforçando para manter. Agora, quando nós estamos na bênção que Deus nos deu, a bênção nunca acaba. A bênção não vai se encerrar. A bênção não vai se gastar. A bênção não vai se corroer. A bênção, o homem não vai roubar. Eita, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Sabe o que Deus te deu? Tem pessoas que dizem assim que as coisas não podem ter muito certo para nós. Eu não posso estar crescendo tanto, eu não posso ter tudo que eu quero, porque daí eu estou roubando a glória de Deus. Pensamento pequeno. Pensamento pequeno. Ninguém pode roubar a glória de Deus. Ninguém pode roubar aquilo que Deus já deu. Alguém entendeu aqui? Ninguém pode roubar aquilo que Deus já te entregou. Ninguém pode roubar a glória do Pai que está em você, porque Ele já te deu. Então não pense que você está roubando a glória dele, não. Ninguém pode roubar, Ele já te deu. Somos seus filhos. Então ninguém pode subtrair de Deus aquilo que Ele já entregou. Um povo de reino, ele precisa conhecer a sua posição. Quando eu conheço, eu sei minha posição de reino, eu não vou estar lutando ou brigando por coisas temporárias. Eu vou lutar por coisas eternas. E aí a Bíblia declara: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu entender a minha posição, eu não vou precisar brigar pelas demais coisas, porque eu estou no reino, eu estou reinando, eu estou dominando. Então as coisas estão acontecendo, as coisas estão vindo. Aonde eu toco a prosperidade, se eu declaro uma palavra sobre alguém, essa pessoa prospera, essa pessoa cresce, essa pessoa é abençoada. Tem alguém que tem que entender aqui. Alguém tem que entender aqui. Se eu declaro que alguém está recebendo uma bênção,
Busca o reino dos céus e a sua justiça. Busca as coisas eternas. E as coisas temporárias vão ser acrescentadas na tua vida. A tua casa é temporária, o teu carro é temporário, o teu emprego é temporário, o teu dinheiro é temporário. Mas busca as coisas eternas, porque essas coisas vão vir começar a correr atrás de você. Vai correr atrás de você. Agora tem uma coisa, os processos sempre permanecerão temporários. Tem pessoas que não querem viver o processo. Sempre vai ter processo, porque o processo ele é temporário. Vocês não estão entendendo? O processo ele é temporário. A luta ela não dura para sempre. A luta ela não vai alcançar as tuas gerações. A luta não vai se estabelecer na tua casa. A luta, a dificuldade não vai se permanecer na tua empresa. Porque esses processos são temporários. Sabe o que são esses processos? Cada vez que eu venço um processo, fazer o que a minha pastora faz aqui. Venci um processo. Upa! Olá, já estou enxergando mais gente. Venci outro. Quase caí, mas estou aqui, firme. Olá. E olá. E olá. E assim eu vou indo. Assim eu vou indo. Até o dia que eu vou reinar com Cristo. Porque eu nunca vou deixar de ser rei. Porque o reinado, ele é um processo. Ele não é um processo temporário. Ele é algo eterno. Ele é algo eterno. Nós vamos reinar com Cristo, porque isso é eterno, não é temporário. Então nós temos que celebrar na nossa vida, não as coisas temporárias. Porque quando eu conquistar um fusquinha, dali a pouquinho eu vou estar num carrinho melhor. E daqui a pouco eu vou estar numa BMW. E daqui a pouco eu vou estar com uma loja cheia de carro importado. Ninguém está acreditando aqui. Ninguém está acreditando. Alguém tem que acreditar. Pare de chorar pelo que é temporário. Comece a celebrar o que é eterno. Comece a celebrar o que é eterno. Porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Nós precisamos levantar, sabe? Deus nos deu um fardo grande sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa neste lugar. O nosso fardo é para levantar uma geração de filhos. Uma geração de filhos, mas não qualquer filhos. Filhos posicionados. Filhos levantados para reinar. Filhos que conquistarão o seu território. Filhos que vão dominar a área em que está atuando. Filhos que vão começar a ensinar. Já estão ensinando, vão começar a ensinar mais. Estão passando luta com 7, 8. Vai vir a escola. Não sei se está acreditando. Vai vir a escola. Está me olhando aí por quê? Eita Jesus. Jesus. O baiano fala assim, Jesus. Não é, pastor Ademar? Não é? Jesus. Se alegra aí, gente. A tua temporada está estabelecida. Levante, se coloque de pé. Celebre. Celebre a nova temporada. Ei, entenda uma coisa. Curitiba precisa de você. Curitiba necessita de você. Curitiba necessita de você. Nós andamos pelas ruas e vemos os problemas acontecendo. Gente, nós fomos levantados para dominar. É para dominar. Então Curitiba precisa de você. Se você não foi levantado para pregar a palavra no altar, Deus te levantou para ganhar dinheiro. Alguém tem que entender isso. Porque o projeto de Deus é grande. Então Ele vai precisar levantar muitos milionários. A promessa é 40, mas a promessa de Deus é infinita. A promessa de Deus é infinita. Comece a dominar. Quando temos domínio, eu disse que nós não adianta a gente jejuar, orar e fazer campanha para bênção financeira na nossa vida, não é isso?
Mas Deus dá autoridade aos filhos para falar com as sementes. O agricultor, quando vai plantar, ele não joga simplesmente a semente na terra. E ele joga a semente boa. Porque o que ele quer colher é coisa boa, coisa de valor. A nossa mentalidade pequena faz nós dividir a bênção, dividir a semente. Vou plantar meia batata só. Ih, não deu nada. Não, ano que vem vou plantar só um quarto, porque eu gastei muita semente. Deus está falando. Tem gente aí que está com medo de dizimar. Está com medo de dizimar, deixa que eu dizimo. Está com medo? Porque quanto for maior o dízimo, é porque a pessoa ganhou mais. É ou não é? É ou não é? Aquilo que é eterno vai fazer produzir aquilo que é temporário. Por isso Deus diz para nós buscar aquilo que é eterno, porque o temporário vai produzir para nós que somos filhos. Agora nós temos que ter a consciência correta. Nós temos que saber quem somos. Temos que saber como fazer as coisas. Salomão prosperou porque ele conhecia os reis. Ele sabia que um rei, ele não perdia para o outro em dar. Então ele levava lá: ó rei, vim trazer para você aqui 200 vacas, 30 quilos de ouro, 100 quilos de prata. O rei diz: bobinho, não vou perder para ele não. Ó Abraão, você foi lá levar aquilo lá, mas eu estou te trazendo aqui 600 vacas, 1.000 quilos de ouro e 3.000 quilos de prata. Um rei, ele não pensa pequeno. Ele sabe que aquilo que ele planta não vai te faltar. Ele vai colher, ele tem direito à colheita. Então fale com a tua colheita. Fale, melhor dizendo, fale com a tua semente. Converse com a tua semente. Você tem poder, tem autoridade para falar com a tua semente, para que ela produza. Porque a atmosfera de um filho, o filho tem que trazer a atmosfera do reino sobre a sua semente. E o que eu falo não é só para o tempo de prosperidade. O Brasil talvez esteja entrando num tempo não muito bom. Os homens estão declarando isso. Mas o ambiente que nós andamos não é a atmosfera brasileira. Nós não andamos na atmosfera brasileira. Nós não dependemos do dólar, do petróleo, do arroz, do feijão, da cesta básica, lá da bolsa de valores. Nós não dependemos, porque nós temos semente no altar. Nós semeamos no reino, e é o reino que vai produzir para nós. É o reino que vai produzir. É o reino que vai produzir. Você é necessário na terra. Você é necessário na terra. Você é necessário na terra. E tudo que o Pai falou para você não é só para você. É para alcançar o teu vizinho. É para alcançar o teu filho. É para alcançar o teu neto, teu bisneto, tataraneto, sei que lá o neto que você queira alcançar, o que você tem fé para alcançar. Mas vai ser alcançado. Vai ser alcançado. Se você entender essa palavra, vai ser alcançado. O reino em que nós vivemos, ele nunca vai nos levar para baixo. O reino dos céus não nos leva para baixo. Ao contrário, ele nos tira do buraco e nos joga para cima. Nos impulsiona para cima. Nos impulsiona para cima. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser uma geração de filhos com consciência correta, que saibam o que tem que fazer, saibam qual é a sua posição, qual é o seu lugar, saibam como falar, porque nós vamos falar a linguagem do reino. A linguagem do reino não é de escassez, mas é de multiplicação. A linguagem do reino é de prosperidade. A linguagem do reino é de conquista. Olhe para Deus.